Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Tu és bom, Senhor. E nada me falta. Ele é a minha provisão, nele tenho tudo. És tão forte, poderoso, és tão meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim, maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis. Santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Oh, 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 Senhor é bom e seu amor dura para sempre. De geração a geração, Ele é tão bom. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nele eu tenho tudo. És tão forte, poderoso, és tão lindo, meu amigo, minha porção, meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim, dono de mim, maravilhoso, glorioso, Rei dos Reis, meu irmão.
me seguirão, bondade e verdade me seguirão, bondade e verdade me seguirão até o fim. O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Oh, aleluia, é verdade. O seu amor dura para sempre. Não tem fim a sua bondade e a sua fidelidade e a sua misericórdia. O Senhor é bom e Ele nunca vai deixar de ser bom, porque essa é a característica dEle, é o caráter dEle. O caráter dEle é ser bom. Amém? E como Ele é bom, Ele nos deu do seu melhor, que era o seu Filho Jesus. E através de Jesus, como nós temos visto, nós temos tudo o que nos conduz à vida e à piedade, como disse o apóstolo Pedro. Tudo que nos conduz à vida e à piedade já foi dado. Então, o que algumas pessoas pensam que é um exagero teológico, na verdade é algo bem claro, né? Nas Escrituras, bem definido nas Escrituras. E nós estamos dando continuidade no dia de hoje ao nosso Salmo da Fé, do Salmo 37, né? Quem se lembra, ontem nós paramos, acho que no versículo 18, eu acho, que diz o seguinte: o Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre, né? Então, esse salmo, como eu disse ontem, eu não sei se você recorda, quem estava aqui ontem, falei que existem muitas revelações desse salmo, é por isso que nós dividimos aqui já com a segunda parte agora. Eu creio que essa segunda parte vai dar para a gente terminar hoje, né? E esse salmo é maravilhoso, porque ele tem profecia a respeito do milênio, né? Dá a entender aqui sobre herdarão a terra, é uma profecia específica do milênio. Claro que é, porque você não vê outra lógica nisso. O que seria herdar a terra? Não é herdar a terra, não é ser salvo e ir para o céu. Herdar a terra não é ter uma prosperidade. Herdar a terra tem a ver com a herança na terra, o milênio que nós temos prometido pelo Senhor e que vai se cumprir nos 1000 anos depois da grande tribulação, né? Que está muito próximo, não é verdade? Então, ele aqui diz a partir do 19, essas pessoas que são íntegras, né, diz assim: não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Então, é uma promessa, inclusive, nesses tempos de hoje que nós estamos vivendo, né? Covid-19, que está aí, muitas pessoas têm padecido problemas com relação principalmente a perder empregos, mas ao Filho de Deus há uma promessa de provisão, não é? Isso não é viver no mundo da lua, eu quero deixar isso bem claro, pessoal, preste atenção. Fé não é tolice, nem é presunção. A fé é uma decisão, é uma vida, é um estilo de vida baseado nas promessas de Deus, tá? Então, nem é algo que não temos, assim, que nos deixa sem qualquer esperança. A Bíblia deixa claro que nós temos sim uma esperança, nós temos, melhor dizendo, promessas que nos dão garantia de viver uma vida boa aqui na terra, mas também não é o outro lado, né? Não é uma vida de presunção, né? Achando que o dinheiro vai nascer, por exemplo, dinheiro vai nascer em árvore, né? Não é assim, a coisa não é assim. A coisa tem a ver com a sua vida cotidiana. Você trabalha, você faz o que tem que ser feito, mas também você precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor, confessando e declarando as verdades que estão na palavra. E pela verdade, que é a palavra, pela promessa de Deus, você pode ter certeza que é a garantia de provisão. Então, estamos vivendo aí uma situação nesse tempo em que algumas pessoas estão perdendo emprego. E se você é uma dessas que perdeu o emprego, ou conhece alguém que é cristão, que perdeu o emprego, fala essa palavra para essa pessoa, e essa palavra também deve ser recebida por você. Creia no Senhor de todo o coração. Nós vemos ontem que esse salmo começa com uma palavra maravilhosa sobre confiar no Senhor, né? Confiar plenamente nele, na sua palavra. E aqui mais uma vez nós vemos que
há uma promessa de que mesmo nos dias de fome, os justos não iam padecer fome, iam ser prósperos, iam ser supridos, porque prosperidade bíblica é isso, prosperidade bíblica é não ter falta de coisa alguma, isso é o que está escrito na palavra de Deus, não ter falta de coisa alguma, é promessa de Deus, amém? E no versículo 20 diz assim: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, mais uma vez, vemos aqui a consequência, a semeadura daqueles que semeiam a impiedade, que semeiam o pecado. Com certeza, todo fruto de impiedade, toda semeadura de impiedade, toda semeadura de pecado, toda semeadura do mal, vai colher o mal, porque isso é um princípio espiritual. E o que é interessante, irmãos, é que esse princípio vale para todo mundo. Você sabia disso? Que a lei da semeadura vale para todos, não é só para os filhos de Deus, vale para todos, para ímpios, para todos. Porque o que você semeia, você vai colher. Alguns colhem já nessa vida, outros só vão colher no porvir, né? Então, com certeza isso é verdade. Se você semeia o bem, você colhe o bem. Se você semeia a palavra, você colhe a palavra. Se você semeia a fé, você colhe fé, né? Se você semeia misericórdia, você colhe misericórdia, melhor dizendo. Se semeia misericórdia, colhe misericórdia. E se você semeia finanças, também colhe finanças. Se você semeia provisão, você colhe provisão. Semeia paz, você colhe paz. E assim por diante. Mas também o ímpio que semeia maldade, impiedade e pecado, com certeza vai colher. Agora, às vezes, a questão toda, as pessoas às vezes se confundem, é porque como o ímpio está no mundo, e o mundo jaz no maligno, né? Às vezes o maligno, por interesses escusos, né? Interesses estranhos, interesses malignos, pode postergar e demorar que a malignidade venha sobre uma pessoa e demore, está sangrando aqui em mim, e demore a vir. Então, por isso que algumas pessoas se confundem, né? Algumas pessoas demoram na impiedade e os outros pensam que não há justiça, porque essas pessoas estão assim, sempre fazendo mal e nada acontece. Mas é claro, o diabo está protegendo essas pessoas. Por quê? Por causa do projeto deles, né? Se aquelas pessoas já estão indo para o inferno, para eles, para o diabo, tanto faz se a pessoa vai colher o mal agora ou não, né? Então, é por isso que algumas pessoas no mundo demoram a padecer, mas tudo que a pessoa semeia, a pessoa colhe, nem que seja no porvir. Isso é uma lei que vale para todo mundo, né? Então, os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens e serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Aí diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Então, aqui estamos falando mais uma vez da lei de semeadura, em que o Senhor Jesus, né, ele não disse lá, não está lá no Evangelho, mas o apóstolo citou, então se citou, ele deve ter dito, né, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, sempre isso faz parte da natureza dos filhos de Deus, o doar-se, o dar. E por isso, quando isso acontece, né, o ímpio, quando pede emprestado, ele não paga. Isso é coisa muito feia, né, a pessoa pedir emprestado e não pagar, mesmo que não tenha condições, a pessoa deve dar justificativas, mas é fruto da impiedade esse tipo de atitude, né, de não querer prestar contas com aquilo que deve. Mas o justo, ele se compadece, então ele dá, né? O justo, ele não empresta juros, é bom que entenda isso, né? O justo não tem esse costume, até porque no Velho Testamento era pecado isso, emprestar juros é uma coisa errada, né? No Velho Testamento. E isso também é uma coisa que não é digna de uma pessoa, de um filho de Deus. Ou dá, eu acho que a atitude mais correta é dar, né? Mesmo quando empresta, não deve estar esperando receber, porque a atitude do filho de Deus é essa, é de se doar, é de abençoar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E veja bem o que é que diz no versículo 22, mais uma vez um versículo assim, escatológico, né? Porque ele diz assim no versículo 22, aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Então, eu sei que às vezes as pessoas dizem, eu sou abençoado, então vou possuir a terra, mas
Na verdade, até hoje, ninguém possuiu toda a terra, né? Isso claramente é um versículo escatológico, tem a ver com o milênio. Aqueles que o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele quem a amaldiçoa. Qual é o sentido daqui? O sentido é, quem é salvo vai possuir a terra no milênio. Quem não é salvo vai ser exterminado porque vai para o inferno, né? Só entra no milênio quem é nascido de novo, quem é abençoado, quem é nascido de novo. Isso também dá a entender que todo filho de Deus que nasceu de novo também é abençoado. É por isso que em Efésios diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Em outras versões diz, nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Motivo pelo qual essa diferença de tradução, umas dizem nos abençoou, outras dizem nos tem abençoado, é porque o tempo no grego é um tempo que dá continuidade. Então, o correto seria o seguinte, Deus nos abençoou e nos continua abençoando, não é verdade? Então, é estranho quando algumas pessoas não aceitam esse tipo de pregação e pensam que isso, pregação da fé, é uma pregação fora da Bíblia, né? Porque eu não sei, irmãos, tudo que eu leio na Bíblia, todo mundo vê claramente, tudo que eu vejo na Bíblia é só palavra de bênção, palavra de provisão, palavra de cura, palavra de salvação. Que outro evangelho é esse que não prega isso? Esse evangelho que é autocomiserativo e que só pensa que no sofrimento, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que Paulo pregava, não é o evangelho que os apóstolos pregavam, é um outro evangelho. O evangelho de Cristo é o evangelho de salvação, de cura, de provisão, né? De bênção, de paz. Eu não vejo, irmão, em nenhum lugar da palavra de Deus, no evangelho, nos 4 evangelhos e também no Novo Testamento principalmente, porque no Velho Testamento ainda havia isso, porque era a outra dispensação, que era olho por olho e dente por dente. Mas eu não vejo no Evangelho, no Novo Testamento, nenhuma palavra de maldição a respeito dos filhos de Deus, ou alguma coisa do tipo fuja e vai morrer e se esconda, ou é assim mesmo, quanto mais você segue a Deus, mais você sofre. A Bíblia fala no Novo Testamento que é o sofrimento que muitas vezes nós, como filhos de Deus, sofremos, é o sofrimento da perseguição. Então, isso é bíblico. Todo cristão, quanto mais estiver buscando ao Senhor, mais será perseguido, porque, como disse o Senhor Jesus, né, não se admire que o mundo vos odeia. Se odiaram a mim, vai odiar você. Então, não há qualquer relação entre as trevas e a luz. Quem é nascido de Deus é luz. Quem é do mundo é trevas. Então as trevas, quanto mais luz você tiver, mais vai cegar as trevas, né? vai apagar as trevas. E por conta disso, as pessoas que são muito usadas por demônios têm uma tendência de se irritar e a ficar com raiva de um filho de Deus, por mais de temperamento tranquila que ele tenha. Isso é uma coisa que é espiritual, irmãos. É um confronto maligno, não é verdade? Então, algumas pessoas leem, por exemplo, aquele versículo de Atos que diz que, logo no início de Atos, que a igreja tinha bons testemunhos de dentro e de fora, e fica pregando o evangelho achando que quem é de Deus nunca vai ter um problema com os de fora. Irmãos, tinha bom testemunho de fora, de atitude, de caráter, tá? Mas logo você vê que no livro de Atos nós já vemos que na região começou a se levantar violenta perseguição. Então o povo do mundo tem a raiva da igreja, porque são das trevas, irmãos. Isso é normal que aconteça, tá? Mas, voltando ao ponto aqui, diz que, versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Então, outra garantia, outra promessa. Esse salmo é maravilhoso. Cada versículo tem uma riqueza, né? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. É uma promessa de que Deus te dá equilíbrio. Uma promessa que no Senhor, no caminho do Senhor, há estabilidade, né? Porque os seus pés vão estar firmados sobre a rocha, tá? E firmados sobre a rocha, não importa que tipo de tribulação esteja passando o mundo, a verdade é que Deus vai firmar os seus passos. Mas como nós dissemos antes, não pode dizer que crê, que anda em fé, se desespera, irmãos. Desespero é o contrário de fé.
Medo é o contrário de fé. Fé não tem a ver com medo, nem com desespero. Fé tem a ver com tranquilidade e confiança. Essa atitude resoluta, que alguns que são mais incrédulos dizem que é fanatismo ou exagero, né? ou coisa fora do normal. Essas pessoas não têm o direito de abrir a boca e dizer que são cristãos, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho de estabilidade, mas também é um Evangelho de fé, é um Evangelho de salvação, é um Evangelho de cura, é um Evangelho de poder. Tá? Eu não vejo Jesus pregando autocomiseração. Eu não vi aqui os apóstolos pregando esse Evangelho que o povo prega muitas vezes por aí, um evangelho de choro, um evangelho de tristeza, um evangelho de autocomiseração. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, a palavra evangelho, no original grego, significa boas notícias, não só uma, não é só ir para o céu, são boas notícias. As boas notícias é o pacote da salvação, irmãos. Cura, provisão, preservação, saúde, direção, paz e tudo aquilo que está no fruto do Espírito descrito lá em Gálatas capítulo 5. Então, o Senhor firma os passos do homem bom. Como disse Pedro, eu citei aqui no início, todas as coisas que nos levam à vida de piedade já foram dadas, irmãos. O Paulo diz lá em Coríntios que tudo já é nosso. Tudo é nosso, irmãos. Por que tudo é nosso? Porque não tem qualquer possibilidade de alguém que está firme no Senhor viver uma vida de tribulação, de tristeza. Tá? Você pode ter pressões. A Bíblia, Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis aflições. No original grego, a palavra aflição significa pressão, né? Uma pressão que venha sobre você. Mas aí ele diz o seguinte: olha, eu não entendo, só pode a pessoa estar fora de si quando não entende isso. Jesus disse sim, o seguinte: no mundo você terá aflição, mas tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo, irmãos? O que é ter bom ânimo? Pensa bem. Bom ânimo, não é só estar animado, é um bom ânimo, né? Alegria, né? Tem de bom ânimo, ou seja, se alegre. Mas como eu vou me alegrar no meio de uma tribulação ou de uma perseguição? Aí Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa expressão que ele diz, eu venci o mundo, define o que é o Evangelho. Ele venceu o mundo, tá? Com tudo que há no mundo, com seus demônios, suas perseguições, provações e tentações. Ele venceu, irmão. E ele venceu para que você viva em vitória. Então tudo é uma questão de fé, é uma atitude, não só de coração, mas de mente também, uma mentalidade alinhada com a palavra. Eu não vejo qual é o mistério disso. Eu não vejo por que pessoas não creem nisso, né? Pessoas cristãs, eu estou falando de cristão, não estou falando do mundo, porque a Bíblia diz que as pessoas do mundo, Deus desse século cegou o entendimento, e a gente entende que eles, como é que eles vão crer? Eles não creem em perdão, não creem em amor, não creem em salvação, em muitas coisas. Mas como pode ver um cristão que vive um evangelho de autocomiseração e o interessante, irmãos, é que fica irritado, isso mesmo, irritado, entrou na carne, com as pessoas que pregam esse evangelho que nós estamos pregando aqui. Eu só posso ver o espírito do farisaísmo se levantando mais uma vez. Então isso não está correto. Vamos ficar com a palavra. A palavra de Deus é de amor, é de provisão, é de cura, é de milagre, irmãos. A palavra do Deus vivo é uma palavra do sobrenatural. Não são falsas promessas. É o que está escrito na promessa de Deus. Tá? A palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo é chamado de Consolador. Mas algumas pessoas pensam que o Espírito Santo tem um ministério só de acalentar o choro. Mas o consolo não só é isso, irmãos. E tem também outras características do Espírito Santo. Ele dirige, ele ajuda, ele faz você lembrar das promessas da palavra. Então, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de bênçãos, de alegria. Tem de bom ânimo, viva alegre, tá? Tanto é verdade que é o que ele diz aqui. E olha que isso aqui é no Velho Testamento, tá? Lembra-se que aponta para realidades do Novo. Versículo 23, e o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Olha o que diz no 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão.
Que coisa maravilhosa, né? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Tá? Ainda que situações violentas ou difíceis venham sobre a sua vida, o Senhor segura na tua mão. Eu não estou falando de falsas realidades, irmão. Eu sei o que é sofrer. Tem gente que pensa que a gente prega esse tipo de palavra porque aprendemos em algum livro, né? Ou porque vivemos no mundo das ilusões teológicas, né? Ou pregamos algo por motivos, interesses escusos, interesses particulares, ou egoísmo, irmãos. Esse não é um evangelho de falsas ilusões, irmão. Será que eu não sei o que é sofrer? Eu já tive muitos sofrimentos na minha vida que eu não vou ficar dizendo aqui, porque se eu disser, estou falando de mim, tá? Se eu disser, eu vou fazer um papel de Satanás, com um relatório assim, um monte de coisas, né? As coisas mais óbvias que quem me conhece, né, sabe, as coisas que é óbvio para todo mundo ver, por exemplo, a morte dos meus pais, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu e meu irmão ficamos órfãos, porque meus pais morreram num acidente, isso é só uma. Mas de lá para cá eu já tive muito sofrimento em várias áreas, irmãos. Em várias áreas. Aí a pessoa vai dizer, uai, tu não vive o evangelho da prosperidade, né? Não vive o evangelho da fé que vocês falam. Como é que você tem problemas? Aí é onde está o engano. As pessoas pensam que o evangelho da fé, que é o evangelho verdadeiro da palavra, só é do bem bom, nada acontece. A questão não é essa, irmão. Não é que não aconteça, é como você vai reagir diante da situação. Quando os discípulos estavam lá com Jesus no meio daquele lago, a tempestade se levantou. Então ninguém diz assim que não vai ter tempestade. A tempestade se levantou. Às vezes se levanta tempestade na sua vida. Qualquer que seja a tempestade financeira, emocional, a morte do parente, o que quer que seja. Mas o evangelho, a palavra de Deus, da forma que nós cremos, porque vemos que é a real, a verdadeira, a integral palavra de Deus, o evangelho na sua integralidade, irmãos, ele prega solução para quando um momento como esse vier. Essa que é a verdade. A tribulação vem, e a palavra da fé que pregamos é uma palavra verdadeira, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que promete preservação e proteção. Ah, mas se promete proteção, por que acontecem situações? Acontecem situações, irmão, não deveriam acontecer, mas acontece porque nós estamos no mundo. Esse mundo jaz no maligno, né? E tem mais muitas coisas que você e eu sofremos, muitas vezes não tem nada a ver com a questão espiritual, mas com relação ao livre-arbítrio das pessoas. Tá? Você já prestou atenção que todo mundo tem uma cabeça, todo mundo tem uma decisão, todo mundo, que eu digo ao mundo todo, as pessoas decidem ir e vir, fazem o que querem, pensam no que querem, acreditam em quem quer, deixam de acreditar em quem quer que eles deixem de acreditar, vão com a cara de alguém ou não vão com a cara, tende a pensar que aquela pessoa que não vai com a cara deve ser isso ou deve ser aquilo outro. Então existe a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E muitas das tribulações que muitos cristãos sofrem é por causa disso, porque tem pessoas que não vão com você, não vai com a sua cara. Tem pessoas que não vão acreditar em você, tem pessoas que não vão acreditar na sua vida, tem pessoas que não vão acreditar no seu chamado, tem pessoas que não vão acreditar na sua vida cristã, vão dizer que ela é de Araque, né? Que ela é falsa. E aí, o que você vai fazer? Por isso que nós precisamos aprender esse evangelho da fé. Porque esse evangelho diz, é a palavra de Deus, é a palavra, quando eu digo esse evangelho, é o evangelho de Cristo. A palavra diz que nós não devemos estar pensando no que os outros estão pensando, irmão. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, tudo que é bom, tudo que é perfeito, né? Tudo que é de boa forma, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia também fala sobre o poder do perdão e da misericórdia. Então, não importa o que os outros acham, pensamentos que as pessoas acham. Né? Quando as pessoas deixam de acreditar em você, você perde credibilidade. Essa que é a verdade. Você perde credibilidade diante dos outros, diante de muitas coisas, não é verdade? Tenta, por exemplo, você chegar numa cidade pequena do interior e tentar fazer um negócio sem você conhecer ninguém. Não precisa você ter feito nada de errado. Se você chegar numa cidade pequena do interior e tentar fazer negócio, se as pessoas não acreditam em você, ou porque eles não lhe conhecem, como é que elas vão investir na tua vida? Você já parou para pensar isso? Que muitas pessoas têm investimento na vida e outras pessoas acreditam por causa das amizades, irmãos.
Então, por isso que a gente precisa aprender a depender somente de Deus, porque muitas tribulações que as pessoas, os cristãos passam, tem a ver com as opiniões dos outros. Então você tem que aprender a viver protegido, vacinado do que os outros acham. Eu não estou falando de você viver uma vida egoísta, não é isso, nem individual. Eu estou dizendo o seguinte: você não pode viver à mercê do que os outros pensam, você não pode viver à mercê do que os outros acham. Você deve fazer sempre o bem, você deve pregar o evangelho, você deve perdoar e fazer tudo isso que a Bíblia fala. Mas não viva o seu futuro baseado no que os outros pensam de você. Senão você vai sofrer muito, tá? Porque nem todo mundo tem carisma, simpatia para ser amável. É interessante que esse dom de carisma, assim, carismático e simpatia, não tem nada a ver com ser filho de Deus. Tem muitas pessoas que são do mundo, né? Alguns até ateus que têm esses carismas, essa coisa toda, não tem nada a ver com ser filho de Deus. Agora, o que você deve buscar é o verdadeiro carisma. E o que é carisma? A graça, né? Caris, graça. Você deve buscar o verdadeiro carisma de Deus, que é a unção do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo. E essas coisas só vêm por comunhão, através do Espírito e da palavra. Amém, queridos? Então, essa é a verdadeira, a palavra de Deus, a verdade. É uma palavra que, embora, ela diz o seguinte: embora você passe por aflições, embora você passe por dificuldades, tenha bom ânimo, porque em Cristo, em Deus, há um lugar de proteção, há um lugar de provisão, há um lugar de paz. Amém? Essa é a promessa do Evangelho. E não é motivo para viver triste, com autocomiseração, é motivo para viver alegre, porque você não é cidadão desse lugar aqui. Entenda, você não é cidadão do mundo, você é cidadão do reino de Deus. Nós somos diferentes, irmão. Quem é nascido de Deus é diferente. Você não pode viver frustrado porque aqui no mundo não tem conseguido algum sucesso, por exemplo, né? Embora o sucesso seja uma promessa de Deus, mas se você não alcançou aquilo que você tinha sonhado, não ande cabisbaixo. Você já tem a melhor coisa do mundo, que é a presença de Deus e do Espírito. Você tem a palavra, você tem um Deus que sempre cuida e olha por você. Amém? Então é verdade que é o que ele diz logo depois disso, né? Se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Aí o que diz no 25? Eu fui moço, mas já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, aleluia! É uma promessa de Deus. O justo nunca ficará desamparado, nem os seus filhos vão viver na mendigância. Esta é uma promessa do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, do El Shaddai, do nosso Pai, tá? O mundo pensa que a gente tem só uma religião. O mundo pensa que nós que somos filhos de Deus somos alienados. Pensa, eu já vi alguns casos até de pessoas que em reuniões públicas pensa que vai tratando os cristãos como idiotas, né? E quando vê o nível de inteligência dos cristãos, cai por terra, a boca fica assim. Porque eu acredito que há sim muitos, na verdade a maior parte do povo inteligente deste mundo é cristão. Essa que é a verdade. Então, veja bem, o mundo pensa que você não pensa. O mundo pensa que você é alienado. Mas Deus sabe quem você é. E Deus te ama. Você não faz parte desse mundo, irmãos. Você faz parte do reino de Deus. E há promessas em Deus de provisão, de cuidado. E aqui diz que, olha, fui moço, agora já sou velho, porém jamais vi um justo desamparado. Você está entendendo o que é isso aqui? Esse salmo de Davi está falando da realidade de Israel, irmãos. É uma realidade muito, um estilo de vida muito mais, vamos dizer assim, pobre do que o de hoje, tá? Nós hoje na classe média vivemos como os reis de Israel, né? Quase como isso, porque temos muito luxo, muitos luxos. Agora você imagina o que ele está dizendo. Ele está dizendo que jamais viu um justo desamparado. Era comum naquela época ter pessoas mendigando. E ele está dizendo que a pessoa que é justa nunca ficará desamparada, e nem os seus filhos vão viver na mendigância. Creia nisso, você não vai ter falta de coisa alguma. Isto é promessa de Deus. Promessa de Deus. Isso não é ilusão, é a palavra de Deus, irmãos.
Mas é claro que nós não estamos tratando de coisas presunçosas, de coisas que não têm qualquer equilíbrio, como por exemplo alguém chegar, deixar de trabalhar, não fazer nada e esperar que vai ter provisão, não é? Se você tem que trabalhar, você tem que fazer o que é correto, e aí você tem que dar as ferramentas, né? Integridade, honestidade, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, trabalhar, dê as ferramentas espirituais para Deus fazer a provisão manifestar-se na sua vida. Agora também tem pessoas que fazem tudo isso e depois ficam reclamando da vida, murmurando, né, com os lábios, desfazendo aquilo que está na palavra, achando que vai faltar alguma coisa, tudo vai ser conforme a sua fé, tá? E aí diz também, essa pessoa justa é sempre compassiva e empresta, a sua descendência será uma bênção. Outra promessa aqui com relação aos nossos filhos, a nossa descendência será uma bênção, amém? Uma bênção, uma bênção. Creia nisso para os seus filhos. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Uma advertência clara sobre o cuidado para não viver no pecado, não é, irmãos? Isso aqui é muito óbvio, são uma das bases da vida cristã. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não viva em pecado. Se você ficar longe do pecado, as bênçãos que Deus já te deu em Cristo Jesus vão se manifestar. Fica longe do pecado, tá? Pecado dos lábios, pecado das atitudes, pecado dos olhos, pecado do ouvir, pecado do meditar em coisas erradas e fazer coisas erradas. Fica longe do pecado, e o Senhor que ama a justiça não vai desamparar os seus santos. É promessa dele. Ele não vai desamparar você. Ele não vai desamparar você, irmãos. Tá? Algumas pessoas pensam assim que isso é uma ilusão, porque são promessas. Eu acho engraçado, é interessante, é triste, né? Seria até interessante se não fosse tão destruidor da fé das pessoas, alguns cristãos achar que essas frases são frases de efeito, poéticas, feitas para complementar um salmo. Meu Deus, isso é uma incredulidade muito grande. Isso aqui é uma promessa de Deus, irmãos. Uma promessa sobrenatural. O Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo que você vê aí. Ele que deu seu próprio Filho. Ele te ama e Ele está dizendo que se você viver longe de pecado, Ele não vai desamparar você. Ele vai cuidar de você, irmãos. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Então, não desampare os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos, mais uma vez, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, nós vamos herdar a terra. Não só está falando aqui do milênio, mas quando ele diz assim, na terra habitarão para sempre, ele está falando uma verdade que vai acontecer no estado eterno. Então, vou falar um pouco de escatologia. Depois do milênio, né, o diabo será solto, porque o milênio é uma dispensação, e como toda dispensação tem prestações de contas, e como vai haver uma população de pessoas aqui que vai se reproduzir, não somos nós estamos com um corpo glorificado, mas as pessoas que vão estar no milênio vão com um corpo normal, vão se reproduzir, então vai ter milhões de pessoas, só que esse povo que vai nascer no milênio não sabe o que é o mal, porque o diabo estará por 1000 anos preso. Então por isso que é preciso que ele seja solto. Quando ele for solto, né, haverá uma grande rebelião no final do milênio, e depois que esses rebeliosos forem mortos e enviados para o lago de fogo, o que vai acontecer? O juízo final, né, onde os que estão no inferno serão ressuscitados para serem julgados e serem enviados para o lago de fogo. Alguns anjos serão julgados, e depois do juízo final, o que vai haver? A renovação dos céus e da terra. Depois disso, o apóstolo João, na sua visão de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, diz que ele viu do céu descer a Nova Jerusalém, a cidade santa. E aí essa cidade onde o próprio Deus está lá, onde o Espírito Santo e Jesus está, onde nós estaremos, essa cidade vai descer e vai ficar permanentemente na terra. Porque a terra será uma nova terra, sem pecado, sem maldição. E é por isso
que o próprio Deus vai morar conosco na terra por toda a eternidade. E aí se cumpre isso que ele disse assim, ó, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Algumas pessoas pensam, eu estou falando de uma coisa assim, poética, né? Retórica, ou alguma coisa para criar uma ênfase sobre uma promessa. Não, é a verdade literal. Nós vamos habitar para sempre na cidade santa e na terra. Amém? Versículo 30, olha só. Veja aqui que já tem uma outra pregação. Esse salmo é maravilhoso. Versículo 30. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. Então está falando daqui o que é que sai da boca. O que é que deve sair da boca de um justo. Você que nasceu de novo. Nós temos aqui agora 19 pessoas nessa live. Né? Eu espero, ou creio, não sei, talvez sim, talvez não, mas espero que as 19, imagino, melhor dizendo, que as 19 sejam todos cristãos, né? Então, se você é cristão, você é nascido de novo, você é filho de Deus, cidadão do céu, embaixador de Jesus aqui na terra, então você deve abrir a sua boca para falar aquilo que é correto. Então aqui diz que na boca dos justos é proferida sabedoria, e a língua do justo fala o que é justo. Por isso que em Filipenses diz que tudo que é perfeito, que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque o que está dentro de você vai sair pela sua boca. Por isso que você deve se encher da palavra, a palavra de Deus, e falar o que é justo, tá? No coração tem ele, olha o que é que essa pessoa tem. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Lê de novo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Então, o que garante o não vacilar dos passos daquele que é nascido de Deus é o fato de ter no coração a lei do Senhor. Então, está falando aqui da palavra do Senhor. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem se enchido da palavra, como disse Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem habitado o seu coração, tem feito morada no seu coração, e por ter feito morada, está fazendo morada, você fala o que é justo, o que é correto, você pode ter absoluta dessa coisa, desse fato, que os seus passos não vão vacilar. Você estará sempre firme, porque você confia no Senhor. Versículo 32. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Olha o 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Mais uma vez a promessa de possuir a terra, né? Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, com certeza o que ele está falando aqui é algo referente ao porvir, né? Ao final da grande tribulação, né? E também ao final do milênio, quando aqueles resquícios de impiedade, né? Quando o diabo for solto, se levantar. Por que você vai ver, né? Por que eu e você vamos ver? Para um pouco para pensar nisso, medita. Por que todos nós vamos ver isso, os ímpios serem exterminados? Por quê? Ora, irmãos, porque nós vamos, até mesmo os cristãos que já morreram, que adormeceram no Senhor, eles serão ressuscitados e vão receber um corpo glorificado. E nós seremos arrebatados, receberemos um corpo glorificado. Então todos os cristãos, desde a época que foi pregado o Evangelho, né, juntamente até com os santos da velha aliança, quando eles forem ressuscitados, todos nós vamos presenciar e ver o final de toda a impiedade. Então isso é garantido, isso não é uma coisa. Algumas pessoas pensam que o Salmo está localizado sobre um fato específico lá em Israel, de um grupo de ímpios que serão exterminados porque serão denunciados. Não, aqui está falando de algo de princípios espirituais e de profecias também, irmãos. Ele está falando de algo que você e eu nós vamos ver. Nós vamos ver, porque estaremos já com o corpo glorificado, nós vamos ver o resultado de toda impiedade, nós vamos ver o resultado do julgamento de toda impiedade, tá? Isso é algo que mesmo você, eu não queria ver, mas você vai ver sim, porque Deus é justo, Ele vai mostrar claramente para todo olho verá o que uma pessoa que ama a Deus
vai colher e o que alguém que nem que sequer considera Deus vai colher. Isso aí é líquido e certo, você vai ver, né? Até porque, irmão, preste atenção, mesmo as pessoas que são más, não quer saber com Deus e que morreram e que foram para o inferno, ainda estão esperando a ressurreição para o juízo final. E no juízo final, todos nós que estamos aqui ouvindo, todo cristão, no juízo final vai estar ressuscitado e vai presenciar o juízo para o lago de fogo de todos os ímpios, todos, irmãos. Então todos nós vamos ver, mesmo que você não queira ver, todos nós vamos ver, todo mundo vai estar lá no juízo final e nós vamos ver o que vai acontecer, né? Isso é inevitável, né? Nem que a pessoa morreu há 100, 200, 300 anos, 1000 anos atrás e era cristão, ele vai ressuscitar e vai ver também. Eu vou ver também, você vai ver também. Todos nós vamos ver o resultado da impiedade. E todos nós vamos ver também o resultado da fidelidade a Deus. Todos nós. Ele está falando aqui do futuro, mas nem só o agora, tá? Aí, nesse sentido, ele diz, no versículo 35, vi um ímpio prepotente a expandir-se igual a um cedro do Líbano. A gente já viu muito isso, né? Eu já vi várias pessoas que são incrédulas, ateus e ímpios, né? Prepotentes, achando que nada vai acontecer, que ser cristão é tolice, que nós somos religiosos e tolos. Essas pessoas veem como se o mundo fosse uma selva. Eles são os leões, né? Os tubarões, ou como se aqui fosse o mar. Nós somos os peixinhos, né? E eles são os tubarões, né? Ou como fosse a selva, eles são os leões e nós somos os cordeirinhos. Então, para eles, todo mundo que segue a Jesus é uns cordeirinhos, um peixinho, né? Porque eles pensam que nós estamos vivendo uma ilusão. Então, isso é uma grande mentira. E aí ele diz, vi um ímpio prepotente a expandir-se igual o cedro do Líbano. Passei e eis que desapareceram. Procurei e já não foi encontrado. A Bíblia deixa claro, irmão, que Deus resiste. Tiago diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é que ele está falando aqui? Ele não está falando de humildade, de pobreza. As pessoas confundem humildade com pobreza, né? Às vezes encontram uma pessoa pobre e diz, veja como aquela pessoa é humilde. Não, ela pode ser até orgulhosa. O contrário de pobreza é riqueza, tá? E o contrário de humildade o antônimo de humildade é orgulho. Então, humildade é um estado de espírito, irmãos, é uma atitude do coração. Não tem nada a ver com dinheiro. Há pessoas que não têm dinheiro nenhum e são orgulhosas. Você vai dar uma comida para a pessoa não quer receber, porque acha que isso é vergonha, né? Mesmo que morra de fome, mas não vai receber nada de ninguém, fora outras coisas, né? Os humildes são aqueles que têm um coração ensinável, são aqueles que se submetem à palavra. Esse é humilde, e a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Nesses prepotentes, Deus resiste. Dura coisa é ser resistido por Deus, não é verdade? E aí diz também no versículo 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência do ímpio será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Oh, aleluia! Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, Ele é o teu provedor, teu Salvador. Ele te guarda, tá? Ele te protege, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele cuida de você. Isso está prometido na palavra. Isso aqui não são palavras ditas à toa, irmãos, são palavras proféticas porque estão inseridas nas promessas de Deus. E diz no 40 aqui, o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? A palavra do Senhor é viva e é eficaz, ela é verdadeira, ela é viva. A palavra do Senhor, a Bíblia, não é um livro como outro qualquer.
A palavra do Senhor ela tem vida, porque é a própria expressão da vontade de Deus, irmãos. Deus fala conosco através da palavra. Se você abrir a palavra de Deus e começar a ler, você vai ver que ele, e tiver o coração aberto, né? Porque um ímpio também pode ler aquilo e não receber nada. Mas quem realmente está disposto a receber algo do Senhor, Pai, fala comigo. Começa a ler a Bíblia e você vai ver que Deus fala contigo. Ele é o teu Pai, Ele cuida de você. Ele te ama, Ele te protege, Ele te guarda, irmãos. Mas lembra de uma coisa, de uma vez por todas. É muito importante isso, porque algumas pessoas não entendem esse princípio. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz isso em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Eu vou ler, eu sei que você já sabe, talvez até decore isso, mas eu vou ler para vocês o que está escrito bem detalhado. 11, 6 diz o seguinte, presta atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, o que ele diz no final? Presta atenção. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, o primeiro requisito é esse. Mas você sabe que o diabo crê que Ele existe. Muitos que se dizem cristãos e vivem uma vida leviana dizem também que Ele existe, crê que Ele existe. Então, isso aqui é só o primeiro requisito, mas tem o segundo requisito, né? Que tem a ver com fé. Creia que Ele existe, né? E que se torna galardoador dos que o buscam. O que é se torna galardoador do que os buscam? O que é galardoador? É presenteador. Então, na verdade, uma vida de fé é uma vida que não só crê que Deus existe. Uma pessoa que anda em fé não só crê que Deus existe, mas que crê, está plenamente convicta que Ele é o seu presenteador, que Ele cuida da sua vida. Todo esse Salmo 37 não fala disso? Confia no Senhor, abandona a ira, abandona o furor, confia no Senhor, o Senhor firma os passos dos justos, o Senhor os livra, o Senhor os guarda. Não é o que o Salmo 37, esse salmo que nós tratamos ontem e hoje diz, mas é preciso que você entenda, tem que viver uma vida de fé. Nesse mesmo texto de Hebreus 11, ele diz o que é a fé. Ora, a fé é a certeza, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam. Então, as pessoas que pensam que andam em fé, creem em Deus e a gente diz, aí você vai ser abençoado. A pessoa diz, se Deus quiser, então já não é fé. Por que não é fé? Porque parece fé, né? Como dizia uma velha propaganda de muitos anos atrás, é uma fé Denorex, né? Tinha um produto que era chamado Denorex, eles diziam o seguinte, tem cheiro de remédio, parece remédio, tem nome de remédio, mas não é remédio, tá? Tem atitudes que as pessoas têm que parece fé, tem cheiro de fé, tem um nome, mas não é fé. Porque quando você chega e diz, se Deus quiser, ora, o conceito de fé aqui no versículo 1 de Hebreus 11 diz, a fé é a certeza, então não é se Deus quiser, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não são visíveis com os olhos. Convicção de um fato. Então quando a pessoa diz assim, se Deus quiser, ela não está convicta, ela está botando uma possibilidade. Se Deus quiser, eu vou ser abençoado. Se Deus não quiser, eu não vou ser abençoado. Ora, irmãos, entenda de uma vez por todas, Deus é soberano? Sim, mas Deus tem o seu caráter. Deus tem a sua natureza, e a sua natureza é de doador, a sua natureza é de criador. Deus é bom. Deus pode fazer todas as coisas que Ele quiser na hora que Ele quiser, mas tem a coisa que Ele não vai fazer, Ele não vai mentir, por exemplo. E se Ele diz na palavra que se a fé funciona assim, que se você tiver convicção de um fato que Ele prometeu vai acontecer, então Ele não pode chegar e dizer, olha, eu sou soberano, vou desfazer tudo isso, porque eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quiser. Ora, se Ele fizesse isso, Ele podia ter o poder de Deus, mas não teria o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é nunca mentir, é ter uma palavra só. Você percebeu?
Algumas pessoas pensam, se arvora, se sustenta nessa questão da soberania de Deus, para dizer que se Deus quiser, Ele mata, Ele faz o que Ele quiser, Ele não dá provisão para você, você morre aí, amíngua. Ué, então Ele não seria Deus, Ele teria talvez o poder de Deus, mas não seria Deus, porque Deus é bom. Deus é galardoador, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que você creia que Ele existe, mas também que Ele é o presenteador, que Ele te guarda, que Ele te protege. Você tem que andar com uma firme convicção, e algumas pessoas não andam com firme convicção, andam murmurando, abrindo a boca para dizer coisas. Se Deus quiser, não sei, pode ser, a gente tem sofrido tanto, essas coisas, irmãos, criam um clima espiritual negativo, irmão, um clima de negatividade, que é a fé ao contrário, é crer no medo, é crer naquilo que é medonho, naquilo que é maligno, mais do que naquilo que Deus diz. Deus não prometeu que Ele provisiona, Deus não prometeu que aos seus filhos Ele os guarda, Deus não prometeu que Ele abençoa, que Ele cura, Ele não prometeu, irmão. Então você tem que viver como alguém que crê, tá? Você tem que viver como alguém que crê. E alguém que crê não fica falando outras coisas. Alguém que crê vai sempre falar a verdade. Alguém que crê vai falar o que está escrito na palavra. Veja, pega esse Salmo 37 que nós meditamos ontem e hoje, e você vai ver quantas promessas tem ali de proteção, quantas promessas de provisão. Mas também ele diz a advertência: olha, deixa a ira e abandona o furor, porque certamente isso vai acabar mal. Então ele também adverte. Tem um outro versículo que nós lemos hoje que diz que o justo ele vive longe de pecado, e assim Deus o guarda. Nós citamos aqui já várias vezes o que está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 18, que aquela pessoa que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Antes, o que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não vai tocar aquele que tem vivido uma vida diante do Senhor. O maligno pode até tentar, e pode até atacar, viu? Eu não estou dizendo que não vem, ele tenta, ele ataca, ele vem como um leão, ele xinga, ele difama, ele faz aquilo, mas no final das contas, o justo vai ser inabalável, vai estar sempre firme. A pessoa que nasceu do Senhor, nasceu de novo, e confia no Senhor e anda em fé, estará sempre firme, não vai cair, não vai viver uma vida miserável, a sua descendência não vai mendigar o pão, como disse aqui Davi no Salmo 37, né? O justo não será desamparado e nem a sua descendência vai mendigar o pão. Tudo isso que nós dissemos é o que está escrito na palavra. Não estamos dizendo coisas fora do normal, não estamos vivendo uma vida de fanatismo, de alienação, né? De presunção, de atitudes tolas. Estamos dizendo só o que está escrito na palavra, e estamos crendo, decidindo crer, e estamos aconselhando você a crer no que está escrito na palavra. Assim, olha, além de tudo isso, de espiritualmente ser bom, e também da parte de provisão e tudo, isso também até a tua própria mente vai trazer equilíbrio para as tuas emoções, equilíbrio na tua psique. Como disse Tiago também, que é a palavra, deixando o acúmulo de superfluidez de maldade, né, diz que deve acolher com mansidão a palavra. Deixa eu ver se vai dar tempo de ler isso. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa psique, né? Então, ele diz aqui, Tiago 1, diz 1:21, portanto, despojando-se de toda impureza, coisa do pecado, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. No original grego, psique. A palavra ela é poderosa para salvar a tua psique, o teu juízo, os teus pensamentos, botar no equilíbrio, mas você tem que decidir acolher com mansidão. Isso significa o quê? Receber no coração a palavra. Essa palavra de Deus que é viva e eficaz, ela tem poder de salvar a tua psique, ela tem poder de deixar teus pensamentos equilibrados, amém? Ela tem poder de equilibrar a tua vida. Isso é o que a Bíblia diz. Espero que essa palavra tenha sido uma bênção para você, como ela é para mim e tem sido para mim, amém? Como diz Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém, queridos? Estamos terminando agora, o tempo está terminando, e eu espero que você decida praticar essas verdades que nós ministramos aqui. Confia no Senhor e nada vai faltar, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém?